Hello, good morning, good afternoon, good evening. For this video here, I'm going to practice my reading. Okay, so I selected a book here. It's called Home Decorating for Dummies, right? So it's about a decoração de casa, né? Para quem não tem conhecimento de design de interiores, essas coisas, né? Para dar uma noção melhor de como deixar sua casa supimpa, né? Então nesse vídeo eu vou treinar o meu reading, né? Vou fazer um pouco diferente do último vídeo, onde eu, né, fiz bastante anotações e tal. Aqui não vai ter muitas anotações, o foco vai ser reading. Só que para algumas palavras eu vou dar um highlight ali para explicar um pouco o significado para vocês também. Mas eu vou tentar manter o vídeo em inglês, né? Pelo menos pela grande parte do vídeo tá falar só inglês. Alright, so let me get started here. So chapter 1, bringing your vision to life. Let's do it. Let me take a look here. Alright, in this chapter, what are we going to learn in this chapter? Right? We are going to learn something like decorating like a pro on a budget. Budget, orçamento, right? Não fugir do orçamento. Adding finishing touches and professional flair. Flair here is about originality, all right? If we take a look here on Google, Flair. I don't know if you listen to it. I hope so. So flair, right? So we see here special or instinctive aptitude or ability for doing something well. Okay. Então, tem habilidade para fazer algo bem. And then we have the other definition here, stylishness and originality. Alright, so let's focus on this, originality. That's the main idea. Let me come back here. Okay. So, a fresh coat of paint for the kitchen, a few throw pillows for the family room, a nice centerpiece for the dining room table. How hard can home decorating be? As long as you have a decorating plan, home decorating can be easy and funny. We promise. So, fresh coat of paint seria a primeira mão ali, a primeira camada de tinta. Talvez para deixar de um jeito como está ali minha parede aqui. Não exatamente tão desleixada assim, né? Mas mais ou menos. A few throw pillows for the family room. Aqui, né? Umas poucas, né? A few. Throw pillows. Seria umas, no caso aqui, travesseiros jogados, assim, tipo meio que espalhados, né? For the family room. Ok. How hard? How hard? Isso em perguntas, né? Dessa ideia de o quão difícil nesse caso. A gente também tem perguntas como How old are you? Que a gente traduz como quantos anos você tem. Mas seria o quão velho você é. How old are you? Essa seria a origem dessa estrutura, né? Então isso a gente pode usar o how e qualquer outro adjetivo para perguntar o quão alguma coisa uma pessoa está. Então, how happy are you today? Quão happy você está hoje? Né? How tired are you today? How strong are you feeling today? Quão forte você está se sentindo hoje? And etc. Here, as long as you have a decorating plan. Sorry for that plane. It's actually plan. As long as you have a decorating plan, home decorating can be easy and fun. Então aqui, desde que você tenha um plano de decoração de casa, né, da casa, pode ser fácil e divertido. We promise. Só se prometemos. Alright, next paragraph. So why write an entire
book dedicated to the subject. We want to simplify your life by helping you decorate using our quick and easy, foolproof approach. You can make some frustrating and expensive mistakes if you start your decorating projects without doing your homework. Our friend HGTV's Chris Casson-Maiden, something like it, host of Interiors by Design, calls this book a must-read for her staff. That's high praise. Consider this book a really important and fun homework assignment. Alright. Simplify. We want to simplificar, right? Your life, okay, by using our quick and easy foolproof, né? A prova de bobos, ou a prova de erros, né? No caso, approach seria, né, é um meio de trazer essa informação, né? Não lembro de uma palavra em português para isso, né? Mas seria a forma como você vai trazer esse conteúdo. You can make some frustrating and expensive, caro, right? Mistakes, erros. If you start your decorating projects without, sem, né? Não tem, né? Então, se você começar os seus projetos de decoração sem, without doing your homework, sem fazer o seu dever de casa, alright? Our friend, alright, calls this book a must-read. A must-read book. É um livro que você tem a obrigação de ler. O must é o deve, de dever, de obrigação. Alright? Então, você deve ler. For her staff. Então, her staff seria os funcionários, né? O time, a equipe dela, né? Do trabalho dela. Então, os funcionários dela, né? Her staff. That's high praise. That's high praise. Praise teria essa ideia de um elogio. Right? Let's take a look here. Praise meaning. And what do we find? We find express warm approval or admiration of. Ok? Então, um caloroso aqui, né? Uma aprovação calorosa ou admiração para algo. That's the idea. Consider this book a really important, okay, fun, okay, assignment. Assignment is like kind of like homework, kind of like a task you have to do. É uma tarefa que você tem que fazer, right? Okay. Taking the first steps, né? Tomando os primeiros passos, something like it. No, okay. So, how do you launch? Oh my god. I don't know the pronunciation of this word. Let me check here, please. Launch. Alright. Launch. How do you launch your decorating project? Step 1 is to make a realistic budget. If that step scares you, turn to chapter 2 for some helpful pointers. With a budget in hand, you need to analyze your space. Is it big, small, odd-shaped, or problem-ridden? Brainstorm about the basics: walls, floors, and ceilings. How can you use paint, wall coverings, and more to create effects? How do you choose the best flooring and the right lighting? The right lighting. Se eu falo lightning, aí seria não, tempestade não, seria um raio. Depois vamos ver isso depois. Is there any way to dress up a boring ceiling? With all the choices out there,
You need a guide to help you decide. Ok. So, então, né? So, começando ali, né? Pra falar. So, how do you launch? Se launch tem a ver com um lançamento, assim, como é que você lança, né? Como é que você solta. Esse launch eles usam bastante para quando eu estou falando dos, por exemplo, rocket launch. Também seria aquele momento que dá do arremesso. I don't know. Okay, let's go to Google Translate now. Let me check here. So launch. Okay. So that's the idea. Alright. Okay, so how do you launch your decorating project? Step 1. Passo número 1. O step aqui seria um passo, né? Dá para usar como verbo também para ter essa ideia dos passos, né? Step 1 is to make a realistic budget, né? Budget, orçamento, né? Orçamento realístico. If that step scares you, let me just give a zoom here, maybe it makes it better. Scares you. Então, se esse passo te assusta, scares you, te assusta. Ok, turn to chapter 2, né? O turn seria meio que você... O turn seria virar, mas isso no caso seria meio que você, né, virar as páginas até o capítulo 2. For some helpful pointers. Helpful, né? É quem ajuda, né? Seria no caso... Oh my god, em português. Helpful. You are a helpful person, for example, né? Você é uma pessoa que ajuda. I don't know now. Tem uma palavra em português, mas I'm really concentrated in my English now, right? So with a budget in hand, né? Um budget na mão, né? Preparado. You need to analyze your space. Analisar your space. Is it big? Small? Odd shaped? Né? Então, odd seria estranho. Shaped seria uma forma, né? Então seria de uma forma estranha, um formato estranho. Or problem reading. I don't know this. Let me check, please. Aqui no reading, se a gente for olhar, né? Having a lot of something unpleasant or harmful. Então tem muito de algo desagradável, unpleasant, or harmful, né, que pode causar dano, né? Pode machucar ou pode, né, causar coisas ruins. Então aqui, tipo, como é que a gente pode interpretar isso, né? Problemas que possam causar algum tipo de tragédia, vamos dizer, né? Okay. Brainstorm seria como verbo aqui, brainstorm, seria uma reflexão, né? Reflect about the basics, né? Refletir sobre essas coisas que você vai ter que fazer, né? As coisas básicas que você vai ter que fazer. Brainstorm about the basics. Walls, floors and ceilings. Ceiling seria o teto, alright? How can you use paint? Wall coverings, né? Wall coverings seria aqueles papéis de parede, né? I believe, né? Para você meio que só cola ali. Let's check this. It's always good to take a look at some image. It's important. So, yeah, it's kind of like a wallpaper for the wall. It's a wallpaper, wall covering, wallpaper. Maybe the same thing, right? And more to create effects. Ok, efeitos, né? Criar, né, efeitos, assim, sensações, vamos dizer. How do you choose? Então, how, né? Como você escolhe? How do you choose the best flooring? Seria meio que o melhor piso, né? O melhor coisa para você, o melhor material para você botar no chão, ali, né? No piso, no chão da sua residência. The best flooring and the right lighting, né? Então, melhor iluminação, ou melhor, a iluminação certa, né? The right lighting. E aqui eu tinha me
até me confundindo um pouco e eu vou verificar isso com vocês. Let me do something here. So if we write like lighting, let's first listen to it. lighting, Lighting. lighting, Okay, so you see the difference, right? Arrangement of lights used in a room, house, theater, etc. Ok. So isso é iluminação, né? E aqui teria o lightning. Something like it. Yeah. Então, lightning, lightning. lightning, Então tem um acréscimo desse N aqui e muda completamente o significado, né? Vamos ver aqui. Let's check Google. Let's see some image, and here it is, the image, right? So try not to confuse one another. In this case, lightning is what you're seeing here, and without this N here, it means a iluminação da casa. Alright? lighting, That's what he's talking about here. Is there any way to dress up a boring ceiling? Então aqui, is there, se existe, né? Tá perguntando se existe. Seria um há. Há alguma forma de dress up, seria meio que de vestir, né? Mas no caso de decorar, né? Porque tá falando das partes da casa, né? Então, dress up, nesse caso, seria relacionado à decoração. Mas também tem relação a se vestir, né? Então, só explicando aqui, né? Dress up. Dress, como verbo, né? To dress, tem essa ideia de se vestir. Né? A gente também tem outro verbo para isso, que seria essa palavrinha aqui, né? Também teria relação a se vestir. wear, Ok, wear. wear, Então aqui, to have clothing, jewelry, etc. on your body. Ok. Então, relacionado a se vestir, o to dress também. Aqui, no caso, eles usam bastante esse up aqui, to dress up, for example, para dar uma ideia de se vestir por completo, né? Tipo, por exemplo, se você vai se vestir, if you're going to dress up, você vai, no caso, you're going to wear a t-shirt, a pants, some pants, shoes, socks, né? Você vai vestir tudo o que você precisa, você não vai ficar sem uma camisa, senão não seria dress up, porque o up ali tem a ideia de por completo, né? Você vai vestir tudo o que você precisa, no caso, né? Ou no caso que é normal vestir, né? Se você vai para algum lugar, tipo, você vai sair, você não tá na praia, você geralmente vai ter que usar uma camisa para isso. Alright? So, with, com, né? O contrário aqui do without, sem. E aqui é o com, with. With all the choices out there. Com todas as escolhas lá fora, né? No caso, todas essas opções que você tem, né? Nas lojas e tal, né? No capitalismo aí, cheio de coisa, né? With all the choices out there, you need a guide to help you decide. Você precisa de um guia para ajudar você a decidir. Alright? Let's take a look. Consider color, patterns, and textures. They need to work together. Color can be tricky to work with. Most people fear using too much or too bold color or bad combinations. Then there's a pattern. How do you layer 3, 4, or more patterns to get the look you want? In this book, you discover that there is nothing to fear if you understand some very basic decorating rules. Ok, então leve em consideração, né? Consider color, patterns, padrões, textures, texturas. They need to work together. Eles precisam trabalhar juntos. Né? Precisa estar tudo funcionando, né? Em uma maneira coletiva ali, né? Bem combinado, né?
Color can be tricky to work with. Então, ó, cor, né? Pode ser tricky. Esse tricky tem uma ideia de meio que um desafio, assim, né? Não é fácil, meio que é umas coisas ali, assim, né? Tem um jogo de cintura que você tem que fazer, sabe? Tricky, it's tricky. Vamos ver aqui uma definição para isso. And we have: if a piece of work or problem is tricky, it is difficult to deal with and needs careful attention or skill. Então, né? Se uma piece of work seria uma peça de... você vai fazer algum trabalho em cima, né? Se ele for tricky, é porque é difícil de lidar, deal with, né? Lidar com essa piece of work. And needs careful attention. Então precisa de uma atenção careful, que seria no caso be careful, cuidadoso, né? Seja cuidadoso, be careful. Uma atenção cuidadosa or skill, ou habilidade. Uma habilidade cuidadosa. Então tem que lidar bem, assim, tem que cuidar, né? Tem que analisar. That's the idea here. Most people, maioria das pessoas, fear, temem. Most people fear, using too much, usando demais. Or too bold, muito forte, com muita presença, né? Color, uma cor com muita presença ou muitas cores, né? Or bad combinations, combinações ruins. Then, então, né? Geralmente quando a gente está dando continuidade ao pensamento, né? A gente fala assim, então, que seria o then. O so que apareceu aqui antes, geralmente aparece no início de um pensamento e meio que na conclusão desse pensamento. E o then ele dá uma ideia de continuidade do pensamento ali, né? Then there's a pattern. There's pattern. No caso assim, né? Tá acrescentando as ideias ali, né? E aí, né? Tem o padrão, né? Então, uma outra coisa que tem que ficar ligado, né? Tava falando de cor aqui, agora eu vou falar do pattern. How do you layer 3, 4 or more patterns to get the look you want? Então aqui esse how do you layer, layer teria essa ideia de camada. Aqui está sendo utilizado como verbo, então vamos dar uma olhada aqui em layer. As a verb, right? So we have a noun here, and as a verb, let me check here. To arrange something in layers. To arrange, organizar algo em camadas. No caso aqui está falando da vamos ver aqui, layer the pasta with slices of tomato. Bem, a gente pensa em camadas, então uma coisa meio que vai sobre a outra, né? As camadas. Aqui não necessariamente seria uma coisa sobre a outra, porque você não... ok, dá até pra pensar assim, tem algum, tipo um quadro, ele vai sobre a parede, que pode ser de uma cor, tal, e você quer combinar o quadro com a parede, tal, né? E aí, mas também não necessariamente precisa estar uma coisa sobre a outra, pode estar uma coisa ao lado da outra também, é tipo de uma ideia de camadas também, né? Ok, então vai nesses sentidos aí, né, de organização das coisas, né? Não necessariamente sobrepõe a outra, né? Mas fica ali meio que uma coisa segue a outra, tal. Então, how do you layer 3, 4 or more patterns to get the look you want? In this book, you discover, right? Você descobre that there's nothing to fear. Não há nada a temer. There's nothing to fear. If you understand some very basic decorating rules, né? Não tem nada a temer. Se você entender alguns dos muito básicos regras, rules da decoração. Alright?
Okay, I think I'm going to do this and then I'm finished. Alright, so take some time to become familiar with different decorating styles such as traditional, country, modern, cottage, and so on. See chapters 9 and 10. Compare the different styles and see if your personal style falls into one of the categories, giving you a leg up with planning. As you can see, home decorating calls for much more than painting walls, a pretty color, and buying furniture. Decorating is about making your home comfortable, functional, and great looking. Right. Take some time, né? Leve o tempo que for necessário, no caso, né? Take some time, leve um tempo, né? To become familiar, okay, né? Se familiarizar with different decorating styles, such as traditional, country seria meio rústico, modern, ok? Cottage seria um tipo de uma cabana, né? É meio rústico também, né? Aqui no caso, a small simple house, typically one near a lake or beach. Então, uma pequena casa, geralmente, né? Tipicamente, uma near, que seria perto de um lago ou da praia. Vou ver imagens aqui para ver se a gente tem uma ilustração. Então seria uma casinha assim, meio que um chalé, né? E aqui mostrou outra coisa também, mostrou o queijo, né? O tipo de queijo. Que a gente fala ricota, talvez? Something like it, right? Okay. Cottage and so on. Let me just check the pronunciation of this word here. It's always good to check pronunciation of the words, right? This way you get close to it, right? Not perfect, but close to it. Close to it is more than acceptable. Cottage. 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 Então a gente percebe a diferença aqui no americano e britânico, que seria o T reforçado no britânico. Cottage. Cottage. E aqui? Cottage. Cottage. Um som mais de R aqui. Alright? Okay, cottage and so on. Compare, né? Compare. Easy. The different styles and see, veja, if your personal style falls into, meio que essa coisa de cai dentro, meio que se encaixa, né? Falls into, tem essa ideia de se encaixar, né? Se combina, né? Se meio que pertence àquela categoria. Giving you a leg up with planning. Então, giving you, te dando, né? A leg up. Eu nunca vi essa expressão antes, mas o que eu acredito é que seria meio que um passo à frente, seria. Vamos ver aqui. A leg up, meaning an act of helping someone to mount a horse or high object. An act of helping someone or something to improve their position. Seria mais nesse caso aqui, né? A origem veio aqui, provavelmente, né? Ajudar alguém a montar um cavalo, um objeto que seja no alto. E aqui, ajudando alguém to improve, a melhorar, né? A posição deles. Seria nesse caso aqui, né? Para melhorar o nosso planejamento. Giving you a leg up with planning. Melhoramento no planejamento. As you can see, como você pode ver, as you can see, home decorating calls for much more. Então, home decorating calls. Aqui calls, né? Também tem a ideia de chamar. Tem então essa ideia de chamar, né? Que a decoração de casa ela chama por muito mais, ou no caso ela traz muito mais do que alguma coisa aqui. Então, calls for much more. Ela chama por muito mais do que than.
Então, palavra boa de lembrar sempre, then, diferente de then. Pronúncia é a mesma, mas no caso tem uma letrinha diferente ali, significado é diferente também. Aqui é then de então, de um progresso, de uma explicação. Por exemplo, I woke up, then I drank coffee. Né? Então, eu acordei, então, depois, né? Then, para dar sequência aos fatos, eu tomei café. Esse seria o then que está highlighted. E esse outro then aqui, que a gente está vendo agora, seria de comparação. Né? No caso aqui, a decoração de ambiente, home decorating, pode ser o ambiente, né? Não necessariamente a palavra ambiente ali, né? Não está, né? Mas, ok? Ou decoração de interiores. Acaba trazendo muito mais do que... Acaba abrangendo também, pode ser, né? Calls for much more. Acaba abrangendo muito mais do que a pintura de parede, painting walls. Pintar paredes, no caso, né? Do que pintar paredes uma cor bonita, pretty color. Pretty seria bonito, né? Seria tipo um beautiful, uma palavra diferente. And buying furniture, comprar, né? Furniture, mobília. Furniture. Aí se você só quer falar de uma mobília, eles escrevem dessa maneira aqui, né? Se não fala o nome, né, da mobília também, né? Se não fala que é table, sofa, couch, né? Daí você fala piece of furniture. Aí seria só uma peça, né? E o furniture engloba geral, né? A mobília geral mesmo. Furniture. Decorating is about making your home. Então, decoração, né? É sobre, is about, making your home. É sobre fazer a sua casa, tornar, né? Mas aqui é no caso making de fazer, né? Sua casa comfortable, confortável, functional and great looking. E esse great looking seria relacionado com estar bonito também. A gente também tem a expressão good looking, né? Attractive. Só que no caso lá tá great, que seria um pouco melhor que good. Okay, I'm finished here. I hope you enjoyed this video, right? Put something in your put something in the comments. Write what you thought of this video, and ask your questions too, if necessary, right? If you want some help, I'm here to help you. I like to be very helpful. So that's it for today's video. Thank you very much. If you watched until the end of this video, thank you. Right? You're very resilient. You're a very resilient person doing this, right? Resilient. What's the meaning? Resilient. A person able to withstand or recover quickly from difficult conditions. Não é exatamente isso que eu queria dizer, né? Uma pessoa resistente, no caso. Resiliente traz um outro significado, né? Mas, vamos usar resilient. You're a very resilient person if you watched until the end. If you watched this video until the end. So, thank you. Muito obrigado para quem assistiu. Espero ver você novamente aqui nesse canal, nos próximos vídeos. E é isso. Estou saindo agora. Bye bye. See ya. Have a great day.